estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Nada pode calar, nada pode deter minha consagração. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Eu louvo a Deus por, depois de uns dias de descanso, estar voltando. Quarta-feira já estivemos aqui, agradecendo a Deus pelas orações, pelo cuidado da igreja para conosco e pelos irmãos que estiveram à frente, pastor Robson, o irmão Ronaldo, ministrando também. Então, no lugar da Derby, louvo a Deus por esta oportunidade e louvo a Deus pelo nosso retorno. É muito bom sairmos de férias, mas como é bom voltarmos, né? Como é bom estar de volta. Eu gostaria de ler com os irmãos em Efésios capítulo 1, versículos 3 até o versículo 6. Vamos nos colocar em pé para juntos fazermos essa leitura. Leiamos então. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Como é bom podermos entender o chamado de Deus. Como é bom entender por que realmente o Senhor nos chamou. E quando nós damos continuidade à leitura desse livro, desse capítulo e do livro inteiro, nós vemos
a maneira como Deus tão graciosamente, tão amorosamente, Ele nos chamou e nos chamou com um propósito, que é o que nós queremos estar compartilhando nesta noite. O versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que realmente o chamado tem exigido de mim? O que o chamado tem exigido de você? Quando você pensa que você estava no mundo e de repente o Senhor te chamou para fazer parte do seu corpo, da sua família, o que realmente esse chamado exige? O porquê eu fui chamado? Por que você foi chamado? Isso é o que eu quero estar compartilhando com os irmãos nesta noite, pensando no texto de Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos dás, depois de um tempo de descanso, podermos retornar, podermos rever os nossos queridos, podermos, como quarta-feira, orarmos com os nossos queridos. Como é bom, ó Deus, voltar para casa, como é bom sempre retornar e poder estar em comunhão com o teu corpo, com a tua família, com a tua igreja. Como é bom, ó Deus, saber que o Senhor dirige a tua igreja. Como é bom saber, ó Deus, que nada, absolutamente nada, acontece sem a tua permissão. Muito obrigado, Senhor, por esse momento quando podermos, como corpo, como igreja, celebrarmos, declararmos, ó Deus, a nossa adoração, o nosso amor, declararmos, ó Deus, que Tu és o nosso Deus único e verdadeiro, declararmos, Senhor, que somos gratos pela salvação que temos em Cristo, declarar, ó Deus, que estamos aqui tão somente com o projeto de Te adorar. E cada parte desse culto, ó Deus, reflita esta oração e o desejo do meu coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Podem se assentar. O aniversário da nossa igreja está se aproximando. 65 anos de história. Será dia 24 de janeiro, às 7h30 da noite aqui na igreja. Venha celebrar este dia tão especial. Nosso brechó está aberto, com muitas variedades. Se quiser visitar, procure a Roselena. Precisamos de mais professores para todas as classes. Por favor, se apresente para que tenhamos variações de estilo de aulas e também não sobrecarregar os que já estão. Venha fazer parte deste ministério. Precisamos de músicos, teclado, cordas, sopro, etc. Sabe tocar algum instrumento? Se apresente, procure o Ronaldo, por favor. Precisamos de casais na recepção e também jovens para termos uma escala todo mês e sempre termos uma linda recepção na igreja. Os interessados, por favor, procure o Ronaldo. Os irmãos já podem fazer uma bagunça santa. Vamos sentar aí do lado do nosso irmão. Quem não, separa aí o marido e a mulher para a gente poder orar juntos, como fizemos uns domingos atrás. Também com alegria teremos não foi colocado no aviso, mas o acampamento de missões mundiais, onde algumas irmãs estarão lá participando. Esperamos já na volta abrirmos a campanha de missões mundiais.
E dessa vez também teremos um apoio. Estou muito feliz, porque a irmã Paula se doou, né, com o seu talento, com a sua profissão, para estar conosco no ministério, nos ajudando aí numa parte muito importante. E eu só posso agradecer a Deus pelo coração disponível em servir ao Senhor, né, naquilo que sabe fazer, como nós temos falado, né? Que Deus abençoe, Paula, que você seja uma bênção, né? E nós possamos ser na sua vida também. E eu gostaria só de fazer uma leitura, porque eu não sou uma pessoa de falar, né? Assim, então eu tenho que ler algumas coisas que eu acho importante. E o texto que o pastor vai pregar hoje, ele fez parte da minha leitura durante a semana, Gênesis 3, onde tudo começa, né? E Deus tem sido muito bom. E hoje, conversando com a irmã Raimunda Cristina, lá na congregação, estávamos falando sobre que, primeiramente, antes de fazer, nós temos que ter intimidade com Deus. Porque para servir ao Senhor, precisamos ter um mínimo de intimidade com Ele, santidade, buscar pelo menos a santidade, porque Deus é santo. E não podemos servir o Senhor de qualquer jeito. Fazer por fazer, qualquer um faz. Podemos convidar qualquer pessoa que não seja crente. Quantos já vieram na igreja ajudar sem ser crente? Mas nós temos um papel especial. E eu queria ler, que os irmãos não se sintam cansados, mas é só 2 parágrafos. Cumprindo a profecia de Jesus Cristo, cumprindo as profecias, Jesus Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos para nos remir e nos conceder a adoção de filhos, como diz em Gálatas 4:5. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Conforme afirma o missionário inglês David Livingstone, nesta frase a ele atribuída: após completar sua missão na terra, o Senhor enviou os discípulos para que evangelizassem e fizessem discípulos de todas as nações. Antes, porém, garantiu que todos os povos do planeta ouviram o evangelho até a sua vinda. Por fim, Apocalipse traz o retrato do resultado final da missão de Deus plenamente cumprida, quando uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas estará diante do trono e perante o Cordeiro, adorando-o. Apocalipse 7:9. Quando durante os nossos dias nós não estamos envolvidos com essa palavra, não estamos envolvidos com aquilo que já está escrito e dito por Deus, a nossa vida não se preenche das coisas de Deus. Nós precisamos estar diante da palavra do Senhor para poder entender o que Deus quer para cada um. E aquilo que já foi feito, aquilo que foi prometido e aquilo que vai acontecer. Essa é a nossa âncora de vida. Quando tudo vai mal, Cristo é tudo que a gente precisa. E quando tudo está bem, é a Ele que nós devemos louvor. Mas sem a palavra do Senhor, tudo isso que já foi visto, o pastor vai falar, talvez, não imagino o que ele vai pregar, mas eu tenho certeza que vai falar do nosso chamado. Nós somos criados para quê? Para a glória de Deus. Ele é a razão da nossa existência. Então, eu como crente, eu como um servo do Senhor, a minha razão de viver é glorificar a Deus. E não adianta maquiagem, porque Deus conhece o nosso coração. Você pode aparentar, mas Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração. Então, diante disso aqui, haverá um dia em que todas as tribos, povos e raças, e quando eu penso nisso, eu fico arrepiada. Não sei como será esse dia glorioso, em que Jesus voltará como um relâmpago, e todo olho o verá. Esse dia é uma esperança que leva a nossa vida a crer e a viver para esse Deus, porque pode ser a qualquer momento. A Bíblia fala de sinais de quando Jesus vai voltar, mas a gente não sabe. Pode ser amanhã. E hoje, até eu cortei com o Ronaldo, acabamos almoçando juntos. A gente está falando com um conhecido meu lá. Falei para ele, a vida é breve. Porque ele falou, eu convidei ele para vir ao culto, e ele falou, qualquer hora eu apareço lá. Eu falei, pode ser que essa hora não chegue. O dia é hoje, é agora. E para nós também. Porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo.
né? Então, e embora a missão de Deus não falhe, uma igreja local em particular pode sim negligenciar essa missão, perdendo o privilégio de participar do que Deus está fazendo no mundo, ou ainda realizando muitas atividades, mas deixando de corresponder de fato à expectativa de Deus quanto ao cumprimento da sua parte nessa missão. É o que eu estava falando lá. Primeiro, comunhão com Deus, depois o serviço. Não adianta sair fazendo as coisas se nós não temos comunhão com Deus, porque quando a gente trabalhar nessa missão, estaremos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. A missão de Deus é a missão da igreja. Entende? Deus não é um ser distante. Se é para alguns, você precisa poder estar mais próximo do nosso Deus. E nós vamos orar como igreja. Não sei como é a sua vida na semana, mas como igreja nós vamos orar. Já oramos bastante na congregação hoje, mas vamos orar também juntos aqui, para que o Senhor fale ao nosso coração. Abra seu coração para o que Deus está fazendo. Queira, deseje ser participante, mas não pode ser do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. E para isso, intimidade com Deus na palavra dEle. Nem que seja 3 versículos por dia. Com certeza isso fará diferença na nossa vida. Amém? Já se juntaram? Porque eu não vi ninguém se mexer. Já se juntaram? Isso. Pastor, senta ali com o Fábio. Aí eu. Após uns 2 minutinhos de oração, eu vou orar para nós encerrarmos. E eu não dei um recadinho, aí é um pessoal, eu vou passar a vender alguns livros da editora Fiel. Então, eu digo porque muito desses livros mudou a minha vida. Então, daqui um mês mais ou menos, uma vez por mês, eu trarei alguns livros e os irmãos tiverem interesse, me procurem, tá bom? E ali nós temos hoje, pelo menos para mim, a primeira vez, né? O Luan é o namorado da Raquel. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. E ali, então, não sei porque está escuro aquela parte do fundo lá, está parecendo um esconderijo aí. Mas aqui não temos visto, não tem mais ninguém que nos visita. Aqui no meio tem o irmão Luiz, que está nos visitando mais uma vez. Do lado esquerdo, não temos ninguém que nos visite. Então, vamos saudar o nosso visitante. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Luan. Salmos 9, versos 1 diz assim: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração, cantarei louvores e as tuas maravilhas, ó Altíssimo. Em ti alegrarei e exultarei e cantarei louvores ao teu nome. Vamos colocar de pé e vamos estar louvando ao nosso Deus, cantando louvores com toda alegria ao nosso Deus, meu bom Jesus. És tu, única
esse é o momento que, se você veio preparado para trazer seu dízimo, sua oferta, possa fazer durante esse cântico. Que esse cântico fala: reinar em mim. Que o Senhor possa estar reinando sobre o seu coração, sobre os seus recursos, sobre os nossos recursos, e que tudo redunde em glória para o teu nome. Vamos cantar Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor Deus e Pai, que tu possa estar reinando em nossos corações, e que nossos corações se rendam a Ti, ó Pai, glorificando o Teu nome, reconhecendo a Tua graça, a Tua grandeza, a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre nossas vidas. Ó Pai, que saiamos daqui reverenciando, ó Pai, o Teu nome, dando louvor e continuando, ó Pai, glorificando o Teu nome durante essa semana. É a nossa oração. Abençoa também aqueles que contribuíram, aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, que cada um seja, ó Pai, revestido do Teu poder, da Tua graça, e que o Senhor o cubra de bênçãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Luna, Davi, lá. Quem vai estar ministrando as crianças? Bom, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade dessas crianças poderem estar sendo ministradas em seus corações através da Tua palavra, através dos ensinos, das narrativas, das histórias tão marcantes em nossas vidas, e que o Teu Espírito, ó Deus, confirme cada dia a semente nesses corações, para que frutifiquem para o louvor e glória do Teu nome. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes da reflexão, eu gostaria de comunicar, antes do Natal, nós tínhamos projetado uma reunião com as líderes de ministérios, para nós não somente alinharmos o calendário, como projetar algumas coisas importantes para o ano. Então não tivemos oportunidade, na época que marcamos, nenhum líder pôde estar presente, pouquíssimos poderiam estar. Então aí veio o Natal, acabou o ano, eu entrei de férias, então eu estou pensando em nos reunirmos no dia 7, primeiro sábado de fevereiro. Então semana que vem já é
aniversário da igreja, então todas essas programações. Então, no dia 7 de fevereiro, é um sábado, para nós podermos alinhar esse nosso calendário e as atividades de 2026, ok? Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, é o texto que eu tenho pensado, orado e rabiscado algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração e eu quero estar repartindo com a igreja. Na nossa tradução, século 21, diz: E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, ou se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença santa, soberana, clamando, Pai, que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra encontre, Senhor, corações que estejam desejosos de serem ministrados por Ele mesmo. Que o Senhor esteja usando a minha vida nesse momento para ministrar a tua igreja. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início do culto, quando lemos Efésios 1, de 3 a 16, especificamente o versículo 3, falando sobre o chamado, Deus tem nos chamado para nos abençoar. E eu então estava pensando em colocar com a igreja sobre o que realmente esse chamado exige de mim. Eu estava pensando o que o chamado, durante esses anos do chamado do Senhor para a minha vida, o que isso tem exigido de mim, o que Ele exige de cada um de nós. Como eu disse no início, você já parou para pensar por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor te chamou e te trouxe para cá, para esse lugar? Qual é a razão do chamado? Por que de uma família de 6 filhos o Senhor vai e chama a mim e não os outros 5 meus irmãos? Qual o sentido? Por que Ele me chamou? Por que Ele te chamou? E quando eu olhei esse texto, e eu creio que os irmãos também já ouviram, já leram não sei quantas vezes na sua vida cristã, um texto tão conhecido, desde a escola dominical, desde criança nós ouvimos a história as narrativas, as histórias de Abraão, de José, de Noé, enfim. Mas infelizmente, apesar de ser um texto muito conhecido, muitas vezes tem sido aplicado em nossas vidas de maneira totalmente equivocada. Nós ouvimos, eu ouvi, os irmãos também, através do pastor Robson, nesses 2 primeiros domingos do ano. No primeiro domingo, ele pregou sobre precisamos começar com a prioridade correta, usando o texto ali de Mateus. Domingo passado, ele falou qual o meu papel da igreja, usando 1 Coríntios capítulo 12. E seguramente, eu creio que não existe ninguém que tenha começado o ano pensando em outra coisa do que, Senhor, eu quero ser abençoado. Todas as pessoas que nos encontram mandam mensagem desde que esse ano seja um ano abençoado. Quem não anela por isso? Quem não deseja ter um 2026 abençoado?
todos nós queremos ter. E desde o início, esse sempre foi o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, como nós lemos lá em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Esse é o projeto de Deus para a minha vida. E quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que não foi nada diferente. Quando nós olhamos o chamado, Abraão morava numa cidade chamada Ur, na Caldeia, e o Senhor vai lá então e chama para transformá-lo de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, o pai de muitas nações. Deus queria abençoar esse homem, não somente abençoar a sua vida, abençoar o seu contexto, mas abençoar todas as nações, todas as possibilidades de manifestação da graça de Deus através da sua vida. Nós lemos isso lá no capítulo 17, versículo 4 e 5, quando Deus diz: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações, não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. A ordem foi: sai da tua terra, sai da casa de teus pais, vai para a terra que te mostrarei. Essa era a parte de Abrão. A parte de Deus foi: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Essa era a parte de Deus. Claro que a bênção foi destinada para Abraão, e Abraão foi abençoado porque cumpriu a sua parte, e ele cumprindo a sua parte, Deus o abençoou. Então, quando eu olho para o texto, eu não penso, como eu já vi pessoas lendo texto semelhante, falando: eu acho que Deus está falando comigo, que eu tenho que sair daqui e ir para não sei aonde. Não é isso. Deus não está me chamando, eu não penso que Deus está me mandando sair da minha terra. Eu não moro em Ur, da Caldeia, e ir para uma terra que o Senhor vai me mostrar, mas o princípio permanece. Da mesma forma como Deus se apresentou a Abraão com uma proposta, Ele está se apresentando a mim, se apresentando a você com os princípios que são os mesmos, porque realmente Deus me chamou. Deus me chamou com um propósito, Deus te chamou com um propósito, o mesmo de Abraão: me abençoar, te abençoar. Mas eu só posso ser abençoado se eu fizer a minha parte. Deus seguramente vai fazer a parte dele. Eu não posso exigir de Deus, apesar da promessa de que Deus tem me abençoado com toda sorte de bênção, eu não posso exigir que Deus me abençoe, exigindo essa promessa, se eu não estiver fazendo a minha parte. Porque se eu fizer a minha parte, certamente Deus fará a sua parte. Então, para ter certeza de que eu terei um 2026 abençoado, eu preciso entender que fui chamado, em primeiro lugar, para sair e ter um compromisso com Deus, fazer a minha parte. A parte foi: sai da tua terra, da tua parentela. O que ele está dizendo é: ouça o que eu estou falando para você e obedeça.
O texto não diz que Abraão questionou, que Abraão ficou em dúvida, mas ele discerniu. E todos nós temos a capacidade, porque se eu estou um crente em Cristo Jesus, sobre a minha vida, sobre a sua vida, o Espírito Santo foi derramado, e o Espírito me faz discernir o que é certo e o que é errado. Quanto que você faz de coisa errada por dia? Quanto eu faço? Mas eu sei que eu estou fazendo errado, porque o Espírito Santo me dá esse discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Mas Abraão então, ele discerniu a voz de Deus e não pestanejou, partiu como o Senhor havia ordenado. O versículo 4 diz: Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Ele não ficou pensando: Senhor, para que eu vou sair daqui? Por que o Senhor quer que eu saia? Ele entendeu. Como os discípulos ali no Mar da Galileia, Jesus chega para André, chega para Pedro e diz: me segue. Seguir para quê? O texto diz que imediatamente, ouvindo a voz do Senhor, eles seguiram. Jesus continua, encontra os dois irmãos João e Tiago, estão trabalhando, arrumando as redes, e Jesus fala: vem, me segue. Por quê? Seguir por quê? Nós estamos trabalhando aqui. Não, imediatamente, porque nós sabemos quando estamos ouvindo a voz de Deus ou não. Eu posso estar fazendo aquilo que eu quero, eu posso estar fazendo aquilo que o meu coração deseja, mas eu sei quando é a voz de Deus e quando é a voz do meu coração. E aí então, o que Abraão fez foi partir como o Senhor havia determinado. Agora, qual foi o preço para fazer a minha parte? Para fazer a minha parte que Deus determina, tem um preço a ser pago que a maioria das pessoas não querem pagar. Abraão, ele já pensou? Ele com 75 anos de idade, vivendo uma vida próspera, casado, vivendo com seus familiares, tudo tranquilo, já com 75 anos, e Deus fala: olha, sai da tua casa, sai da casa do teu pai, vai para uma terra. E ele partiu. Mas nem todos estão prontos a pagar o preço de estar realmente saindo para fazer aquilo que Deus deseja para a sua vida, sair da minha zona de conforto. Caramba, minha vida já está estruturada. Crer que realmente os projetos de Deus para mim são os melhores. Mas para que isso aconteça, para que eu galgue degraus maiores, mais próximos de Deus, eu tenho que estar disposto a pagar um preço. Sair da minha monotonia, sair da minha comodidade. Deixar os ídolos do meu coração. É bem interessante quando nós lemos Ezequiel capítulo 14, o Senhor levanta Ezequiel num tempo também em que o povo está em rebeldia, vivendo num mundo de idolatria. E aí então no capítulo 14 o Senhor diz, por intermédio de Ezequiel: então alguns anciãos de Israel vieram a mim e se aposentaram, e a palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, esses homens deram lugar no coração aos seus ídolos e puseram o tropeço da sua maldade diante deles mesmos.
devo eu ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, aquele da casa de Israel, que der lugar no coração aos seus ídolos, e puser o tropeço da sua maldade diante de si, e for ao profeta, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe conforme os seus muitos ídolos, para que possa reconquistar o coração da casa de Israel, que se distanciou de mim por causa de seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviai o rosto de todas as vossas abominações. Quando nós pensamos em ídolos do coração, nós pensamos muitas vezes: não, mas eu não adoro nenhum ídolo. Será? Porque nós pensamos em ídolo aquilo que nós imaginamos em outras religiões pagãs, onde se prostram diante de imagens e tudo mais. Mas Deus não está falando aqui de imagem, de escultura. Ele está falando de ídolos do coração. Esse ídolo do coração pode ser o time de futebol, esse ídolo de coração pode ser o seu filho, esse ídolo de coração pode ser o seu emprego, não importa. A Bíblia diz que nós temos uma tendência natural a colocar ídolos em nossos corações, e são esses ídolos que nos fazem nos separar de Deus. Por que você não veio no culto de domingo? Por que você não veio no culto de quarta-feira? O que te impediu? Foi o ídolo do teu coração. Eu lembro que quando estávamos levantando a igreja em Bertioga, isso foi em 1986. O que aconteceu? Nós começamos em 84. Em 86, a igreja em festa, a união feminina, a união sempre bem animada, as mulheres fazendo tudo, ornamentação, comes e bebes, aquela coisa toda. A própria presidente havia convidado uma preletora, que foi a esposa do pastor da Primeira de Santos, e chega o dia, a igreja em festa, a igreja lotada, aquele gente tal. E aí quando chega na hora da celebração, cadê a presidente? A presidente não chega. E aí vamos esperar mais um pouco. Mas lá em Bertioga não tinha como esperar muito, porque o último, se o pessoal que morava lá no Indaiá e tudo, perdesse o ônibus às 9, só tinha às 11 da noite, então nós tínhamos que começar o culto. Começamos o culto e foi até o fim, graças a Deus, só que ela não apareceu. 86, quem tinha telefone? A igreja não tinha telefone, não existia celular, não existia internet, não existia nada disso. Então, terminando o culto, o que será que aconteceu com a irmã? Fomos lá, pegamos o carro, fomos lá. Eles moravam no Sesc. Chegamos lá, batemos, aí ela, do portão a gente via a área, ela lá brincando com o neto, tudo. Aí eu falei: minha irmã, a irmã se esqueceu que hoje é o aniversário da igreja, da união feminina? Ela falou: pastor, mas chegou meu netinho, o meu tesouro, o meu amor. Jesus disse: se você ama mais pai, mãe, irmão, você não é digno de mim. Qual é o ídolo do meu coração, do seu coração, que tem impedido de você sair da sua zona de conforto para obedecer o chamado do Senhor? Em Josué 24, versículos 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão de além do rio,
o conduzir. Por que Deus tirou Abrão lá de Ur da Caldeia? Porque ele vivia num contexto de idolatria, e Deus queria fazer dele algo totalmente diferente. Mas para que esse algo diferente acontecesse, Abraão tinha que pagar o preço, sair do seu comodismo, sair da sua zona de conforto, para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão obedeceu quando chamado, partindo do lugar para o lugar onde receberia por herança, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão permitiu que, a partir daquele encontro com o Senhor, era ele, o Senhor, que estaria dirigindo, conduzindo a sua vida e os seus passos. O texto, para mim, ele mostra que a fé verdadeira, ela exige rupturas com os nossos ídolos. Se eu não estiver disposto a romper com aquilo que me prende, aquilo que eu declaro ou penso que está me dando segurança, o que Deus está dizendo por intermédio da sua palavra é que eu preciso romper com a minha segurança e ter disposição para andar guiado apenas pelo Senhor e sua palavra. O fato de ter sido ricamente abençoado foi consequência da sua obediência, do seu comprometimento com Deus. Simplesmente ele fez a sua parte, ele ouviu a voz de Deus, ele creu e saiu para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas quando olhamos o versículo de número 2, o texto sagrado diz: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em outra tradução, se tu uma bênção. A segunda exigência que eu vejo do chamado nesse texto para ser abençoado é entender que eu fui chamado com um propósito. Qual o propósito? Ser abençoado? Ser uma bênção. Muitos dentro de nossas igrejas continuam egocêntricos, querem ser abençoados, não ser bênção, querem ser ajudados, não ajudar, querem receber, não repartir, não compartilhar, não se doar. Em Provérbios 30:15, Agur diz o seguinte: a sanguessuga tem duas filhas. Como é que são as duas filhas? Dá e dá. Em que contexto está esse versículo? Num contexto onde as coisas são insaciáveis. Fogo, água. O que ele está declarando ali, Agur está declarando ali em Provérbios, ele está simbolizando o desejo insaciável de muitas pessoas que só querem para si mesmos e não querem realmente repartir. Quando nós olhamos Mateus capítulo 6, versículos 6-9, lembram o que Jesus disse? E vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O que ele está expressando ali? Expressando transformação, a justiça do reino de Deus sendo implantado,
tanto na minha vida, como na vida das pessoas do meu entorno, ou no mundo em que vivemos, mas que se tornou em alguns, num dito, uma ironia. Eu sei que vocês já ouviram o dito que diz: venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, e ao vosso reino nada. Esse dito veio no sentido de realmente ironizar, criticar aqueles que só querem para si mesmos, mas não querem se doar ou se comprometer com o reino de Deus. Querem ser abençoados, mas não querem abençoar. E o versículo 3, ele diz: e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Eu tenho que entender que a minha vida tem que ser bênção, não para a minha igreja, não para a minha família, mas para todas as pessoas com quem eu estiver me relacionando. Não somente as pessoas que eu gosto. Deus quer fazer da minha vida, da vida daquele que chamou, um instrumento seu para abençoar pessoas, independente onde essas pessoas estejam. Todas as famílias da terra. Abraão conseguiu abençoar todas as famílias da terra? Claro que não, mas a sua semente sim. Como é bom quando a igreja sai das quatro paredes, quando nós visitamos campos missionários e podemos abençoar pessoas que nós nunca vimos na vida. Quando nós viajamos, que nem, se Deus nos permitir, em julho estaremos de novo, aquela viagem de Manaus até Parintins na lancha, nos dá a oportunidade de conhecer pessoas, de compartilhar o evangelho com pessoas, de levar pessoas a Cristo, pessoas que você nunca viu. Tem pessoas que têm uma cozinheira da lancha que nós fomos para passeio, que nós falamos de Jesus para ela, e nós continuamos com a amizade. Eu mando para ela o presente diário, a gente continua num relacionamento. Ela está lá em Manaus, eu estou aqui no Casqueiro. Como é abençoador ser bênção na vida das pessoas. Quando Deus chamou, quando Deus chama, Ele conduz o meu coração, o coração do chamado, para ser uma bênção. E, finalmente, tanto nos versículos 2, como no versículo 3, Deus está dizendo: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quando eu estava pensando nisso, o que o Senhor está querendo falar ao meu coração, o que Deus está querendo que eu entenda, é que eu fui chamado para confiar, que se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Eu posso ter plena convicção, certeza de fé, que Deus vai fazer de mim uma bênção, que Deus vai abençoar as pessoas que me abençoarem, que Deus vai amaldiçoar as pessoas que me amaldiçoarem, que Ele vai fazer de mim uma bênção para todas as famílias da terra onde eu me encontrar. Nós, na quarta-feira, no culto, o Celso falou: vamos cantar um hino, um cântico, né? E
aquele cântico que o refrão é meu, somente meu, o teu trabalho. O meu trabalho, né? O teu trabalho é descansar em mim, é ter a convicção de fé que Deus vai fazer aquilo que eu não vou fazer, que eu não posso fazer. Eu não posso fazer de mim uma bênção, Deus pode. Eu não posso fazer de mim uma grande nação, Deus pode. Deus move o coração de um homem para mudar a história de uma cidade, de um país, como nós conhecemos a história. Números capítulo 12, ou melhor, Números capítulo 22, Israel está tomando a terra prometida. Então Balaque, o rei dos Moabitas, ele teme o povo de Israel que estava conquistando a terra, e ele então tem uma ideia: eu vou chamar um profeta, para esse profeta amaldiçoar o povo de Israel. Então chama Balaão e diz: olha, o que você precisa, o que precisa fazer para que você amaldiçoe esse povo? E aí Balaão deu todas as coordenadas, o sacrifício que tinha que ser feito e tal. E quando chega ali no capítulo 22, no versículo 12, Deus diz para Balaão: você não irá com eles e não amaldiçoará este povo. Por quê? Porque este povo é um povo abençoado. Gente, quando eu fui chamado para ser um povo abençoado. Você foi chamado. Eu já vi crentes falando para mim: pastor, a minha vizinha é macumbeira e ela falou que vai fazer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, gente. Eu fui abençoado por Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus, você foi abençoado por Deus, e nada neste mundo pode pegar na minha vida sem autorização do Senhor. Você não vai com ele, não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é um povo abençoado. Eu abençoei esse povo. Queridos, se eu sou abençoado, cercado por Deus, ninguém, como diz Paulo, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem porvir, nem principado, nem potestade, nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele me chamou para me abençoar. Mas não somente isso, para fazer da minha vida uma bênção. Eu queria concluir dizendo que a vida do chamado a viver pela fé não é um fim em si mesma, mas um canal pelo qual Deus vai abençoar a minha vida e, através da minha vida, abençoar as pessoas no meu entorno. Eu sou abençoado para abençoar. Eu sou guardado para guardar. Eu fui alcançado para alcançar. Agora, a questão é: eu estou disposto a pagar o preço do que o chamado exige de mim? Estou disposto a sair da minha zona de conforto, pagar o preço, permitir que Deus desenvolva na minha vida o projeto que Ele tem? Estou disposto a confiar de forma plena na promessa de Deus e ser um instrumento de bênção na vida das pessoas que estão ao meu redor? Se eu entender que realmente se eu entender realmente o que o chamado exige de mim,
e eu fizer a minha parte, eu tenho plena consciência de que o Senhor vai fazer a sua parte, e esse ano será um ano tremendamente abençoado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos chamado como o Senhor chamou Abraão. E nesse chamado está implícito o meu compromisso de sair da minha zona de conforto para cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Permitir, ó Deus, que independente de qualquer outra coisa, o Senhor faça da minha vida uma bênção na vida das pessoas que me cercam, e não somente delas, mas que eu seja bênção na vida de pessoas onde quer que eu esteja, para os meus vizinhos, para o meu trabalho, na escola. Ó Deus, e que nesse chamado eu tenha plena convicção de fé de que eu posso descansar, porque o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar fazendo da minha vida aquilo que o Senhor quer que ela seja. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Abençoa, Pai, essa semana que se inicia, quando todos os preparativos do aniversário estarão sendo feitos, e que o Senhor mesmo nos abençoe, nos oriente, nos guarde, nos livre de todo mal, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com o Teu povo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Só um pouquinho mais de retorno para mim. Aqui. Instrumental. Planos falham, tudo perdido parece estar. Esperança diz adeus, e os dias parecem ser todos maus. Se sozinho na estrada parece estar, e se mais nada lhe importa, Cristo bem perto está. Seu grande amor não muda, certo como amanhã, Cristo bem perto está. Se tudo lhe faltar, mesmo assim te amará. Quando os sonhos desfeitos são e não se ouve uma oração, Cristo bem perto
grande amor não muda, certo como amanhã, Cristo bem perto está. Se tudo lhe faltar, mesmo assim te amará. Quando os sonhos desfeitos são e não se ouve uma oração, Cristo bem perto está. Cristo bem perto está. Seu grande amor não muda, certo como amanhã, Cristo bem perto está. Se tudo lhe faltar, mesmo assim te amará. Os sonhos desfeitos são e não se ouve uma oração, Cristo bem perto está. Quando os sonhos desfeitos são e não se ouve uma oração, Cristo bem perto está. Povo abençoado, boa semana, queridos. Que a graça do Senhor seja com toda a igreja. Deus abençoe, boa semana.